Você vai assistir agora a gravação do encontro que aconteceu no dia 15 de junho de 2024. A gente voltou a conversar sobre a sessão 5 do capítulo 12, o currículo são. E nós definimos o que é realmente o currículo são ali quando um curso em milagres explica. Nós esperamos que seja útil para você. E se for, a gente pede uma ajuda para que nós possamos levar essa mensagem a mais pessoas. Então, que você se inscreva no canal, dê um joinha para a gente, faça um comentário e também que você nos siga nas outras redes sociais e nos apoie lá também. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente está começando um outro encontro que a gente chama de Tira Dúvidas, para a gente conversar um pouquinho sobre um curso em milagres. E a gente vai voltar na sessão que a gente viu na última vez, né, no último encontro, que é a sessão. Espera aí que eu tenho que ver aqui, que eu pus no lugar onde mais ou menos a gente parou. É a sessão 5, né, do capítulo 12. E essa sessão chama o currículo unção. Talvez não tenha ficado muito claro para todo mundo, também não sei se alguém já leu essa sessão, se veio, se tem alguma anotação. Se vocês tiverem alguma anotação, por favor, pode me falar e a gente começa por ela, tá bom? Ó, eu não me lembro direito, mas eu acho que a gente foi até o parágrafo 4. Mas nós vamos falar de novo dele, tá bom? Porque é exatamente onde ele está explicando por que que ele chama, por que que essa sessão chama currículo unção, ok? Então, ó, o amor do Espírito Santo é a tua força, porque a tua está dividida. Então, você não pode aprender sobre o amor perfeito. Eu estou pulando, tá bom? Estou só no parágrafo 4. Você não pode aprender sobre o amor perfeito com a sua mente dividida, tá? Então, você vai tentar fazer com que a separação no seu currículo, na sua forma de ver, nesse mundo que você fez e está tentando conservar, né? Então, olha só, você está tentando fazer com que a separação fosse eterna, né? Você tentou fazer isso. Ups, gente, estou aqui meio sem conseguir fazer tudo, tá bom? Porque eu tô sozinha, então todo mundo já vai treinando perdão comigo, e é até bom, tá vendo? Aí, ó, é um encontro perfeito, todo mundo já vai treinando aqui. Ó, então, você tentou fazer com que, dentro do currículo desse mundo que a gente fez, ele está dizendo, ó, você tentou fazer com que a separação fosse eterna, porque você queria reter as características da criação, mas com o teu próprio conteúdo, tá? É isso que a gente tem feito aqui no nosso mundo. A gente usa o que ele chama é, uso equivocado da capacidade de criação, né? Que é fazer um mundo projetado, mas não um mundo real. Então, aí a gente vai fazendo isso, ó, a gente vai usando essas características com o nosso próprio conteúdo. A gente mantém aqui, né, dentro do nosso mundinho, a gente se mantém aqui numa criação equivocada, certo? Nós nos mantemos aqui fazendo coisas no mundo, tá? Então, usando essa capacidade criativa, que é a capacidade, né, herdada por Deus, a gente tem essa capacidade e a gente vai criando equivocadamente aqui, ou projetando aqui, tá? Projeção é a mesma coisa que criação equivocada, certo? Esses são é, os sinônimos aqui. Lembrem-se de que eu estou olhando o PDF e não estou vendo vocês. Se vocês quiserem falar comigo, já desmuta e já fala, tá bom? Ó. No entanto, ele fala na última linha do parágrafo 4, a criação não pertence a ti e aprendizes deficientes necessitam de ensino especial. Parece tiração de sarro isso, né? Então ele está dizendo que nós somos aprendizes deficientes, mas não é no sentido debochado. Ele está explicando para a gente que a nossa capacidade de aprendizagem, ela é muito grande, mas a gente está fazendo tudo de forma equivocada, tá bom? Então, a gente está olhando para fora
desculpe, olhando para fora, olhando para as nossas projeções, achando que elas são reais e principalmente tentando nos defender de todas as coisas que a gente percebe com sentidos físicos, ok? Já já ele explica isso aí. Vamos lá. Estou olhando o PDF, vocês me interrompam. Parágrafo 5, então. Tu tens deficiência de aprendizado num sentido muito literal. Então, tem áreas de capacidade, né, de aprendizado, que, da sua capacidade de aprendizado, tão deterioradas que você só pode progredir sob uma constante e clara orientação dada por um professor que pode transcender os teus recursos limitados. Aqui, ele está novamente falando, gente, de uma passagem que tem ali, que ele diz assim, o ego é tão arrogante que ele pensa que ele sabe tudo. Então, o que que nós trouxemos, como que a gente faz aqui nesse mundo, né, usando isso? A gente já sabe para tudo que as pessoas conhecem, que as pessoas vão fazer, a gente já sabe para que serve todas as coisas, a gente acha que, assim, todos os acontecimentos aqui estão sob o nosso, como fala, nosso julgamento. Então, isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. Então, aí, quando a gente começa a desconfiar, né, daquilo que a gente pensa que pode ser, não, isso daqui é horrível, isso daqui é, não tem nada de bom. A gente começa a desconfiar é, da nossa sabedoria, né? Porque quando eu digo eu sei, né? Ou então eu sei o que é isso, eu sei para que serve isso, sou eu mais o ego, né? Tá certo, gente? Porque vamos lembrar o tomador de decisões, né? Aquilo que é a nossa identidade aqui, ou é o tu, né? É aqui no na nossa tradução em português. A gente não faz nada sozinha, a gente não pensa nada sozinha, nada, nunca. A gente está com o ego ou com o Espírito Santo. Então, quando eu sei, né, eu estou certa, eu tenho muita certeza de que isso é ruim, isso é bom, isso é assim ou é assado, então eu já começo a desconfiar, né, se eu estou sem paz, tá certo? Então a gente começa a lembrar disso, ó. Eu sei para que é isso, não sei o que diz, claro, mas eu estou sem paz. Então eu começo, aí eu já fico mais espertinha, sabendo que eu estou realmente com o ego. Fala, Sônia, você está Maria, mutada. é, Sim, Maria aí. Amélia, o tomador de decisão sempre está com um ou outro guia, é isso? É disso? Exatamente, Sempre isso. um ou outro, né? Isso, para os meus alunos, né, que assim, acho que para vocês ainda não deu para eu chegar nisso, mas eu sempre brinco assim, ó, o tomador de decisões, ele é um canudinho oco, ele não tem, ou ele está preenchido com um sistema de pensamento, ou ele está preenchido com o outro, Beleza, tá? Ou ele beleza. escolhe um, ou ele escolhe outro, fim, não tem o que fazer. Sim, Tá bom? tá. Então, Uhum. e é dessa forma, lembrando disso, não pensando assim, mas lembrando disso, é que a gente vai saber, vai começar a distinguir a voz do ego, e aí a gente começa a distinguir a voz do Espírito Santo. Tudo bem, gente? Tá? Então, vou me interrompendo, ok? Ó, tô com o PDF agora. Ó. É, Então, o professor que vem de fora do sistema de pensamento que nós fizemos, ele pode transcender os nossos recursos limitados, ok? Ó, estou no parágrafo 5, certo? Então, esse professor vem a ser o teu recurso, né? O nosso recurso, porque por mim, que é o que eu acabei de falar, se eu falo euzinha, né? Eu, Maria Amélia, sou eu mais o ego, ok? Não tem outro jeito. Então, se eu estou identificado, e todos nós estamos, né? Todo mundo que pensa ter um corpinho está identificado com esse sistema de pensamento. Então, eu, Maria Amélia, né? Por mim mesma, eu não posso aprender. E aí, é assim, é quase que um soco, né? Na cara mesmo, no sistema de pensamento do ego. Como assim? Euzinha, eu por mim mesma não posso aprender, né? Então, isso vai fazendo com que. Opa, peraí, gente. Eu tenho que ficar aqui, ó, saindo do PDF um pouquinho, tá? A gente tem que perdoar o Rodrigo, não a mim, tá certo?
Então, vamos lá. Ó. Ups. Ai, não consigo. Não consigo voltar para o PDF. Espera aí. Nossa, não sei o que eu fiz aqui, eu não consigo voltar para o PDF, gente. Deixa eu ver se eu não consigo. Alguém pode ler para mim? Porque eu não consigo voltar aqui para o PDF. Tu quer que leia onde tu estava? No parágrafo 5, né? Tá, mas tu já estava lá na linha 4. Isso, deixa eu ver aqui, viu? Pode ler para mim, que aí eu Tá. vou. Eu vou começar do início, ó. Tu tens deficiências de aprendizado em um sentido muito literal. Há áreas nas tuas capacidades de aprendizado tão deterioradas que só podes progredir sob constante e clara orientação dada por um professor que pode transcender os teus Isso, recursos limitados. isso aí a gente viu. Ô, Sônia, Tá, obrigada, consegui voltar. Não sei que tá. jeito, mas voltei. Tá? Vamos lá. A situação de aprendizado em que te colocaste é impossível. Essa parte é muito difícil para a gente aceitar. Por quê? Porque tudo aqui é muito real, porque a gente pensa realmente que nós somos esse ser individual e por aí vai. Todo mundo já passou por isso e já olhou para isso pelo menos alguma vez. Né? Quem ainda é muito novato aqui, estiver aqui com a gente, por favor, fala e a gente vai repetindo, porque é bom para todo mundo. Nenhuma pergunta, nenhuma passagem é básica para ninguém nesse curso, ok? E a gente pode entender por causa de por que é isso também. É, deixa eu ver se eu consigo voltar agora, né? Porque é assim, ok? Vejam, se nós estamos dizendo, né? Eu vivo repetindo isso, que não tem nenhuma pergunta básica, que não tem nada básico para ninguém aqui, e às vezes eu esqueço de explicar por quê, tá? Mas vamos lá, ó. Por que a gente se sente separada aqui, né? A gente se sente separada. Então, o que que eu estou vendo, né? O que que eu estou percebendo com os meus sentidos físicos? Eu estou percebendo partes de mim mesma que eu penso estar separadas, que não são partes de mim, tá? Então, quando alguém olha para um curso de milagres e fala, né? Olha, tem isso aqui, eu não entendi, né? Sabe, eu não entendi essa parte. Mesmo que eu saiba explicar, tá? Mesmo que eu saiba explicar, essa dúvida também é minha em algum lugar. Não sei se vocês conseguem entender isso, porque as mentes são unidas, ok? Porque todo mundo está unido aqui em mente, por isso que é minha também, ok? Chegou para mim, faz parte do meu, né? Do meu currículo, faz parte do meu roteiro, então é minha também. E a cada vez que a gente fala sobre isso, a cada vez que a gente volta alguma questão, ela é reforçada, né, em mim também, tá? Em mim que sei explicar, que pode ser que eu tenha que falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ok? Então, para os dois, todo mundo, ou, né, para quem nos assistir aqui, todo mundo vai ser beneficiado, ok? Bom, vamos lá, consegui? Voltei, ó. É, Bom, aqui acho que a gente foi terminando, né? Então, aprendizes deficientes. Aprendizes deficientes não são uma boa escolha. Eu estou na sentença 5 do parágrafo 5, ok? Maria Amélia, Oi, bem, pode falar. você pode voltar nessa áreas nas suas capacidades de aprendizado? Aqui ele está falando das áreas do sistema de pensamento do Espírito Santo. O que que ele quis dizer? Não, Que a ó, gente cadê? tem Onde que tá? deficiência Ah, no início da 2. no início da 2, peraí. No parágrafo 5, linha Ah, 2. tá, da sentença 2. Áreas. Ele está Perdão, falando das deficiências de aprendizado, que a gente tem áreas, isso. né, cujas capacidades de aprendizado estão deterioradas. A que áreas Ó, eles se referem? então, eu vou começar, amor, com a sentença 1 do parágrafo 6 para voltar para você aí, tá? Ó, Ah, tu não ótimo, tá. conheces o significado do amor e é essa a tua deficiência, tá bom? Então ele fala assim, ó, algumas áreas do seu aprendizado
elas estão tão ligadas à defesa, que é a mesma coisa de ataque, né? Então, algumas coisas eu aceito, outras coisas eu não aceito. Então, algumas áreas estão tão deterioradas que você vai precisar realmente de um aprendizado específico, né? E de um aprendizado, como fala? De um aprendizado especial, né? De alguma coisa muito específica. Então, o que ele diz é que algumas áreas da sua, da sua mente, então, o Divana, você pode pensar assim, ou são áreas da minha própria mente, Divana, ou são áreas de pessoas, por exemplo, que não têm a mínima ideia que nós estamos falando de unicidade, que as mentes são unas. Aí, se a gente pensar assim, por exemplo, né? Quem está lesando outra pessoa hoje, né? Assim, conscientemente, ela está lesando, ela não tem a mínima ideia de que ela está lesando a ela mesma. Tá? Ela não tem essa ideia. Mas aí a gente pode pensar assim, ah, bom, então essa pessoa, ela ai, sabe, não, ela não tem consciência, não tem nenhum aprendizado, ela não tem nada. Então, só que ela é parte de você. Entende? Então, você pode usar isso de todas as formas olhando para isso. Porque parte de você, por quê? Porque nós somos uma mente, tá? Que pensa que é muitas, ok? Então, a gente vai olhando para isso e pensando, ó, tá bom, ô Jesus, tá bom, você está me dizendo que tem áreas da minha mente que são muito eh, deterioradas nesse aprendizado, estão muito deterioradas, então elas vão precisar de mais apoio nesse aprendizado. Ok, pode ser euzinha, né? Eu digo euzinha, porque euzinha ainda me vejo diferente de vocês. E se eu me vejo diferente, eu ainda tenho pensamentos de ataque e de defesa. Ponto final, ok? Ou pode ser que eu possa estar olhando para outra pessoa, que para o autor do curso dá na mesma, ok? Eu posso estar olhando e vendo os defeitos dela, da outra pessoa, e esqueço que eu tenho também esses mesmos defeitos. De novo, gente, não na forma, tá bom? Não na forma, só no conteúdo, porque deficiência de aprendizado todo mundo tem. Afinal de contas, a gente está aqui, né, se esforçando a beça para para aprender esse curso. Ainda é um esforço. Depois a gente vai aprender que não tem esforço, mas ainda é um esforço. Então, tem deficiência de aprendizagem, tá bom? E a maior deficiência é essa que ele fala na sentença 1 do parágrafo 6. Você não sabe o que é o amor. Então, essa é a sua deficiência. Tudo bem? Claríssimo, obrigada. E eu que agradeço. Então, vamos lá. Não estou olhando vocês, ok? Então, ó, a última linha, sexta linha, não, última não, a sexta linha do parágrafo 5, ó. Dificilmente te voltarias para pessoas que não sabem, né? Acho que eu pulei ali, ó. Uma boa escolha de professores. Então, aprendizes deficientes não são uma boa escolha enquanto professores, nem para si mesmos, nem para nenhuma outra pessoa. Ou seja, eu ia falar seja, mas eu não falo seja, tá? Ou seja, é assim. Eu, Maria Amélia, não posso ensinar nada a ninguém, mas eu, Maria Amélia, posso ser um veículo, tá, do ensino do Espírito Santo para mim mesma e para todos, ok? Eu, Maria Amélia, sou um aprendiz deficiente, mas eu, enquanto canal para falar para você, para outras pessoas, né, sobre a mensagem do Espírito Santo, aí melhora o negócio, tá? Dificilmente te votarias para eles, a fim de estabelecer, para pessoas que não, para as outras pessoas, eu quero dizer, né? Para outras pessoas, eu e outras pessoas, a gente não aprende de outras pessoas, a gente aprende com elas, porque elas acabam sendo os mensageiros do Espírito Santo sempre. Vamos esclarecer isso um pouquinho mais, ó. Todas as pessoas são ou podem ser canais de aprendizado do Espírito Santo, tá bom? Todas. Por quê? Porque mesmo aquelas que me causam alguma dor, né? Se eu escolher olhar para a situação e para elas, né, e para essas pessoas com o Espírito Santo, ele vai
ele vai dar o propósito dele para tudo, tá? Então, dando o propósito dele para a situação, né, e para a pessoa, acaba se transformando aquele significado delas para mim, né, tá? Tudo bem? Então, sou eu que escolho sempre. A gente pode dizer que tudo neste mundo pode ser usado pelo Espírito Santo. Mas então vamos esclarecer, ó. Nada neste mundo foi feito ou trazido pelo Espírito Santo para mim. Mas tudo que está no meu mundo, no meu roteiro e tudo mais, eu posso dar o propósito do Espírito Santo, pedindo para ele, né, para que eu veja através dele, para que eu tenha o propósito dele para tudo. Tudo bem, gente? Pode falar, Márcia. Desmuta, amor. Aí. Então, Maria Amélia, dentro desse assunto que você está falando aí, é, quando a gente vê que uma pessoa está fazendo algo que está te prejudicando, aí eu vou falar em termos de funcionários, Aham, que você fala para a pessoa como que ela tem, do jeito que você quer, como que ela tem que cumprir, e ela concorda com você que vai fazer e depois ela faz do jeito dela, e, né? E aí, você falou que na forma. Então, eu queria saber assim, porque na, na unicidade somos todos um, mas na forma que você está dependendo do trabalho daquela pessoa, e a pessoa, você vê que ela não tem aquele comprometimento, na forma, eu fico atrapalhada assim, como fazer do jeito que Deus quer, entendeu? entendi, amor, entendi. Márcia, despede, tá bom? Despede, ela não serve para você. Só isso, tá? Porque é Entendi. assim, na forma a gente vai continuar agindo do jeito que a gente faz aqui, ok? E você pode perdoar essa pessoa quando ela estiver longe de você também. Entendi. Existem aqui, no mundo vai ter sempre isso. A falta de comprometimento, é, que é meio que uma coisa geral ultimamente, né? Então, essa falta de comprometimento, ela também pode ser usada para que as pessoas aprendam que é isso que tá deficiente ali, né? Então, mas você. É, a gente ficar dentro de um sacrifício, né, de um relacionamento, não pode ser um pedido do Espírito Santo, tá bom? Não pode ser nada disso. Então, assim, principalmente na relação de trabalho mesmo, né? Olha, você procura outro trabalho porque para mim não serviu. Você pode explicar, não é? É, eu sempre fui responsável por demitir as pessoas da farmácia onde que eu era sócia, né, de uma prima. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou farmacêutica, mas, enfim, eu sempre fui a responsável por isso. E eu não me sinto mal em despedir as pessoas, porque eu acho que se uma não está bem, ninguém está bem. Ela também não está, tá? Ela também não está, só que ela não sabe. Então, ela vai procurar alguma coisa que seja mais adequado para essa pessoa, ok, gente? Ó, existem situações e situações, lógico, né? Existem momentos em que a gente não pode, que a gente depende mesmo de alguém, e aí a gente tem que dar, mas procurar uma solução na forma é muito necessário, ok? É bem necessário. A, o senso de sacrifício e de escassez ele faz parte desse mundo, porque é uma das bases do sistema de pensamento do ego, correto? Mas a gente vai escapando delas. Se for possível, né? Se for possível, despede essa pessoa, porque vai ser bom para ela também, tá? Quando um não está bem, ninguém está, certo? Se for possível você explicar e fazer com que ela tome uma atitude diferente, ótimo. Se não, tá bom? Se não, não Tá tem bom. jeito. Obrigada. Não, eu que agradeço. Na forma, gente, nós vamos continuar agindo normalmente, como pessoas normais é bom, né? Mas agindo normalmente, ok?
se houver necessidade de processo judicial e tudo mais, a gente vai fazer. O que o Jesus vai ensinando a gente é a diluir, sabe, essa ira, essa raiva, esse senso de separação, senso de sacrifício, senso de escassez na mente, ok? É na mente. Enquanto a gente precisa, ainda se sente aqui como um corpinho, né? Dividindo espaços, dividindo né, dentro dos nossos relacionamentos, ok? De todos os relacionamentos, que não são só com pessoas, relacionamentos com coisas, relacionamentos com situações. Então, agir normalmente aqui no mundo, mas enquanto isso, nós vamos corrigindo a nossa mente da forma, com as estratégias que cada um consegue, né? Por exemplo, ficar quietinho num canto e pensar, meditar para organizar os pensamentos, parar tudo, conversar com outro estudante para tentar organizar o pensamento, mas, assim, o Espírito Santo, né, ou o sistema de pensamento que um curso de milagres trouxe para a gente, é para a gente ir saindo do sacrifício nas pequenas coisas, porque nem sempre a gente consegue ver isso nas grandes coisas, né? Que nem sempre não, eu acho, nunca a gente consegue fazer um negócio, sabe, volumoso aqui, mas nas pequenas coisas, com os nossos relacionamentos, é muito possível, senão a gente não precisava nem estudar, tá certo? Pode falar, Sônia. Diz, amor. Maria Amélia, como tu está falando aí, não é a situação em si, é como eu me sinto na situação que eu vou ter que resolver. Por exemplo, no caso da Márcia, ela pode estar um pouco contrariada porque a pessoa não consegue corresponder àquilo que ela tenta explicar. Isso move vários sentimentos e emoções dentro dela. Sim, Não é a ação de demitir ou de fazer alguma coisa, mas é tudo sim, que aquilo movimenta dentro dela. E aí olhar para isso, é isso? exatamente. Mas é assim, se na ação eu preciso despedir, ok. Por quê? Vejam, eu já tive aluna há muito tempo atrás, e agora agora está tão exposto isso que fica até gozado. Mas ela sofria violência física do marido, né? Que não eram nem casados oficialmente, mas ela sofria violência física. E ela entendeu que ela precisava continuar lá morando com ele, porque ela tinha que perdoar. É a mesma situação da Márcia, tá? É a mesma. Eu É não mesmo. preciso do meu objeto agressor aqui pertinho para eu fazer o perdão, porque o perdão é na mente, ok? Então, assim, É. até a gente encontrar isso, né? Não é muito fácil, eu sei, Não, mas a gente encontra. Por isso, nas pequenas coisas. Existe a possibilidade de eu falar com ela, com a moça que trabalha, e explicar para ela: olha, se você não fizer como eu estou mandando, eu não vou ficar mais com você. Tá? Se existe essa possibilidade e a Márcia quiser tentar, ok. Se ela já tentou e a pessoa não entende essa língua, então não tem jeito. Eu vou perdoar depois, sabe? Mas eu não preciso desse agente agressor aqui perto de mim, porque não é necessário. Aliás, muito pelo contrário, porque quando eu me afasto, eu consigo organizar melhor o meu pensamento e consigo perdoar. Tá bom? Porque deficiência de comprometimento todo mundo tem, né? De vez em quando, mesmo que seja momentâneo, sabe? De vez em quando a gente fala, ai meu Deus. Eu, por exemplo, né, na parte administrativa, eu vou adiando, 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 porque eu detesto, né? Eu queria só dar aula, mas eu não posso. Então tem a parte ruim, né? Eu não posso, eu tenho que cuidar da administração e etc, né? Então, sabe, aí eu vou sendo meio, né, não falta de comprometimento, mas eu vou procrastinando. E aí depois eu fico com uma culpa. Aí depois eu falo, olha, quer saber? Ego não me enche, entende? Não me enche. Não gosto de fazer, eu vou fazer a hora que der, não é? Então, isso tudo a gente vai achando a maneira como nós conseguimos lidar com isso. E o que eu quero insistir muito sempre com vocês é que é, além disso, né, que nunca é a situação em si mesma, mas tudo que ela provoca em mim, além disso, eu cuido de mim. Eu vou cuidando de mim quando dá, assim, no máximo que eu consigo, ok? E assim, parece esquisito, né? Parece até
meio egocêntrico, meio egoísta, mas, gente, se eu cuido de mim e eu fico em paz e as mentes são unidas, eu estou cuidando do mundo inteiro, tá bom? Pode considerar até os outros planetas, porque é um mundo dentro da minha própria mente. Os ETs todos, eles estão sendo cuidados quando eu cuido de mim. Tudo bem? Melhor? Então, tá bom. Então, podemos voltar? Vou voltar aqui, ó. Vamos lá. Então, tu não conheces. Peraí, que falta uma linha importante aqui, ó. A última linha do parágrafo 5. Se esses aprendizes deficientes compreendessem o que está além de si mesmos, eles não seriam deficientes. Então, assim, o problema é que a gente se centra enquanto identificados, né, com o sistema de pensamento do ego, a gente se centra na gente, então a gente tem que entender, a gente tem que saber, a gente tem que fazer, a gente tem que isso, tem que aquilo, e isso ele está dizendo, olha, você é deficiente, você só não é deficiente quando você está com o professor certo, ok? É isso que ele está dizendo. Então, tu não conheces o significado do amor, e é essa a tua deficiência. Não tentes ensinar a ti mesmo que não compreendes, tá? Olha só, as tuas metas, olha o que ele está falando aqui. A meta que você estabeleceu, né, fazendo este mundo, essa meta não funciona. Claramente ela não funciona. Este mundo dual nunca vai ser feliz totalmente, porque tem sempre que ter a dualidade junto. Tem sempre que ter o outro lado, tá? Então, a meta do teu aprendizado tem sido não aprender. Quando a gente quer consertar tudo, mas a gente está consertando lá na tela e não na mente, então essa é uma meta de não aprender. Gente, não estou olhando para vocês, podem me interromper, tá? Tá claro isso? O que que a gente faz aqui no mundo? Todos nós, todo mundo, tá? Tem corpinho? Faz isso, tá? Pensa que tem corpinho? Tá fazendo isso. Eu estou tentando consertar aquilo que eu estou vendo com os meus sentidos físicos e tudo, e ele está explicando desde a primeira linha que o conserto, o aprendizado é na mente, ok? Não é lá. A gente vai usar os recursos que nós temos aqui no mundo, que nós fizemos, mas esses recursos, eles são só trocados pelo propósito do Espírito Santo, ok? Eles em si mesmos, tudo que tem aqui no mundo em si mesmo não tem valor. E é difícil da gente pensar assim, porque ele está falando, incluindo tudo. Ele está falando, inclusive, do nosso corpo, ok? Inclusive, então, em si mesmo, nós, enquanto corpos, não temos valor. Mas quando a gente tem o, o propósito do ego, que é provar que a separação é real, que eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, que eu não sou igual a vocês, etc. Isso daí é um nada. Quando eu mudo o propósito, então o valor do meu corpo, do corpo de cada um, das situações que eu estou vivendo, aí ela muda o propósito, aí ela tem o valor do Espírito Santo. Tudo bem? Gente, essa sessão é bem ferrada, tá? Então, assim, ó, a gente vai degavar, né, Lu, né, Ju? Então a gente vai um pouco degavar para a gente poder ir, tá? Mas, assim, se alguém leu e se ficou uma parte meio esquisita, por favor, vamos conversar sobre ela, porque é importante, tá? Bom, eu estou com um PDF aqui, ó. Tu não podes transferir o que não aprendeste. E a deteriorização da capacidade de generalizar é um fracasso crucial do aprendizado. Isso aqui se pode ler batido, assim, ó, tá? Vai batido. Oi, Silene, pode falar, depois eu falo sobre essa Bom dia a parte. todos, né? Bom dia. Eu só quero registrar que o que você está colocando agora é muito, muito, muito legal, porque traz de forma prática para o nosso dia a dia, que é esse o X da nossa questão, né? As coisinhas que acontecem, né? E como Uhum. fazer isso, sair dos cinco sentidos e separar a mente e tudo, e chamar o Espírito Santo. E assim, é isso, de forma prática, no cotidiano, né? E é Muito isso. bom. É Obrigado, isso mesmo. obrigado. Obrigada, Silene, obrigada. Olha só, se a gente não trouxer para o nosso dia a dia,
né, Silene? Aí o que vai acontecer? O curso vai ser uma obra literária super bonita, ponto, não é? Então, Sim, mas é isso, verdade. E é essa dificuldade, você pôr na prática essa eu, teoria. Porque na prática, né, quando você se vê ali no impasse de uma pessoa que você está falando, ela é quadrada, não entra de jeito nenhum. Aí você tem o seu conflito, e no fundo eu preciso ver, eu não estou querendo controlar aquela pessoa, eu estou querendo estar certa, né? isso Tudo mesmo, isso está acontecendo ao mesmo tudo. tempo, né? Exatamente, amor. Tudo E, isso mesmo. E né? ó, quer ver? Ó, completando o que você falou aqui, olha essa linha, né? Ó, fica aí, quer ver? Ó, completando isso que a Silene está falando. É, aqui, na sentença 4, tá? Do parágrafo 6. A deteriorização da capacidade de generalizar é um fracasso crucial do teu aprendizado. Olha só, lá no livro de exercícios, que ele fala muito sobre isso, mas a gente não presta atenção porque o ego distrai a gente, né? Uhum. É, uma lição só aprendida, todas estão aprendidas. Por quê? Porque se eu aprender uma, eu vou generalizar. Então, assim, eu tenho aqui agora uma situação que eu quero perdoar, porque está me perturbando, ok? Mas depois eu vou selecionar algumas que eu não quero perdoar, tá bom? Muitas vezes esse selecionar não é consciente, mas muitas vezes é, tá? Então, assim, eu vou aprendendo um perdãozinho específico aqui, né? Por exemplo, com a empregada da Márcia, tá? Então, eu aprendo esse perdãozinho específico, mas essa especificidade, né, que a gente está aprendendo nesse perdão que ele ensina, que é o desmanche da realidade das coisas que a gente pensa que são reais. Então, esse perdão, ele precisa ser generalizado. E essa é uma grande deficiência também, né? Assim, específica, né, do nossa capacidade de aprendizado. A gente seleciona, assim como a gente seleciona tudo aqui. Olha, uma pessoa que rouba, é, ela rouba, mas ela não matou ninguém. Ela é mais fácil da gente perdoar do que aquela que rouba e matou. Entende? Tudo para nós aqui é assim. Então a gente vai aprendendo, né, com tudo que é relativo, é isso que eu quero dizer. E é selecionado. Uma coisa merece, outra coisa não merece. Um jeito tá certo, o outro não. Então isso vai sendo desmanchado na nossa mente, é, devagar, gente, sabe? Muito devagar. Olha lá, a Ju fala devagar melhor do que eu, né? Assim, muito devagar, porque senão isso daí entra como um choque no nosso sistema de pensamento e a gente não dá conta, não é? Por causa disso mesmo que a Silene falou, tudo está acontecendo ao mesmo tempo na mente, todos esse monte de detalhes, esse monte de conflito e tal. Então, se eu pego uma situação, né, pequena, se eu peço uma situação que eu dou conta, pequena para mim, tá bom? Para você pode ser enorme, pode ser para que eu veja o seu problema como uma coisa, ai, Silene, por que está sofrendo por isso, né? E ela vai falar a mesma coisa, ai, Marinela, por que você está sofrendo por isso? Entende? Então, pequena para mim, aquilo que eu dou conta. Aí eu faço esse perdão, né? Eu pratico isso, eu desmancho essa coisa olhando para mim, porque na forma é tudo diferente, mas no conteúdo é tudo igual. Então, eu olho que eu também tenho esses conteúdos, né, de não comprometimento, eu também tenho coisas que eu acho que eu tinha que melhorar, e etc. Então, eu vou pegando naquilo que deu certo e vou começando a ampliar é, o meu universo, né, de possibilidade de perdão. Então, esta é a capacidade. Quando a gente treina a mente lá no livro de exercícios, com situações específicas e tudo, ele já está fazendo de um jeito que a gente possa generalizar, tá bom? Então, e também não é porque a gente fez o livro de exercícios inteiros que a gente já está pronto para fazer isso. Não, por isso que, sabe, volta. E aí, por isso que tem aquilo lá no final do livro, acho que é do livro texto mesmo, né? Sei lá. Este curso
é um começo, não um fim, tá? Então, é um começo porque a minha resistência a aceitar o que ele fala é muito grande, a resistência da gente. Senão, putz, aí já acabou o problema, né? Ó, já não tenho mais nenhum problema, eu já não preciso mais da identificação com esse sistema de pensamento do ego, porque eu já sei que isso tudo é uma balela, que isso tudo é uma mentira, é uma ilusão. Só que, para eu chegar nisso, vamos lembrar que, esta é a definição do mundo feliz, e não o mundo feliz aqui, tá? Porque aqui não é possível, aqui sempre vai ter dualidade, entende? Então, essa definição, eu já olho para tudo do jeitinho que tá, nada muda, nada muda. Mas agora eu tenho plena consciência, sem medo, sem nenhum medo, de encarar que isso tudo é uma projeção da minha própria mente, que se sente separada, tá bom? Você ia falar, Silene? Pode falar. Sim, que eu adorei ouvir tudo isso, né? Ah, que bom. E assim, ó, é o que você falou, né? Pensou, a gente fizesse uma vez esse bendito exercício e tudo resolvido, que delícia, né? É aí que a gente entende várias vidas, né, Maria Mela? Que faz sentido, quer acredite, quer não acredite, Aham. né? Mas, Porque é um pouquinho de cada vez, né? Uma então, vida de cada vez. mas aí você tocou num ponto super importante, né? O que que eu quero, né? O que que eu quero, assim, ó, sabe? Conversando com o Isso. caso do Oswaldo, a gente morria de dar risada. Eu quero saber tudo o que um curso em milagres, aceitar tudo que um curso em milagres está falando, Para mas quê? não sair desse mundo. Para quê? Só para facilitar a vida, né? Eu Isso, quero muito Deus, eu quero muito tudo, mas para que eu quero isso? Para fazer as coisas do jeito que eu quero ou que seja Que, realmente feita a vossa vontade, né? Essa e- é o que está escondido por trás da nossa isso, enganação, auto-enganação, né? exatamente. Então aí a gente tá, Desculpa, mas obrigada. assim, não, eu que agradeço, viu? Então a gente pode fazer o que? A gente pode rir de nós, né? A gente pode rir da gente, Isso, tá? isso. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer É, ter toda a lembrança de todo o poder e saber tudo, aceitar que o Espírito Santo é o meu guia, mas não sair daqui. é, Então, é. tá? E isso não é possível, né, moçada? Então, o Espírito Santo vai nos guiar para que nós deixemos de investir neste mundo, ok? O não investimento nesse mundo não significa desprezá-lo, ok? Mas significa que eu vou me desligando do meu próprio julgamento ou da minha própria maneira, né, de querer salvar. A salvação do mundo não significa um mundo separado cor-de-rosa, gente. Não significa isso. A salvação do mundo significa um mundo perdoado, onde a minha mente vai perdoar tudo, ok? Maria, Oi? é, Oi, é o Júlio, Júlio. pode No falar. caso, Ah, estou começando há 2 meses agora, aí estou vendo vocês falar sobre essas situações, apesar do o curso falar de mente, né, mudança da mente e tal, e então eu percebo assim, a questão do perdão, né, que você tinha falado aí, da empregada, que não queria fazer o que ela falou e ah, tal, que ela pode tomar atitude de mandar embora, porque às vezes a gente, para exercer perdão, a gente acha que tem que estar com aquilo ali. Ou seja, assim, às vezes a gente entende uma isso, coisa totalmente o contrário. Ou seja, como você falou do caso da pessoa que apanhava, sofria maus tratos do marido, ela não tem que isso. ficar porque eu tenho que perdoar. Então a gente tem uma mentalidade de levar ao extremo, né? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Se eu estou sentado no ônibus, aí chega uma pessoa do meu lado fumando, né? Uhum. Aí eu tenho que ficar ali perdoando ela com aquele nicotina no nariz, ali tolerando. Não, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, sendo que está cheio de lugar vazio dentro do ônibus. É, Eu, não. Isso mesmo, Júlia, isso mesmo. eu É que vejo assim, assim, que há isso, situações em que você tem que tomar uma atitude. E depois que eu sentar em outro lugar, eu perdoo o fumante que está lá isso atrás, mesmo. Pronto, entendeu? pronto, você resumiu. Entendeu? É Aham, porque eu comecei a entender isso agora, porque eu também já estava tendo esse tipo de pensamento, de que ter que aturar uma coisa porque eu tenho que perdoar, porque eu tenho que perdoar, e que eu não posso me aham. desfazer daquilo ali, senão eu não vou conseguir perdoar, entendeu? Muito Então eu bom, estou Júlio. percebendo
dessa forma que, em certos casos, a gente toma uma atitude de sair daquele lugar, se eu estiver na lama, sair da lama e depois perdoar a lama por ter ficado na lama e Isso não ficar na mesmo. lama tentando perdoar a lama, né? E o tempo todo me reclamando, murmurando, me chateando, tendo aquele Exatamente. sentimento de desgosto, entendeu? E com isso, aí, tentando, dessa forma, exercer o perdão, se aquilo está trazendo um desconforto para mim, entendeu? Não E está isso, me quando é trazendo uma paz e possível, uma alegria. exatamente, quando é possível, a gente pega é, na medicina e na farmácia, na verdade, né? A gente fala de agente etiogênico, então a gente pega aquele agente que a gente acha que está causando a nossa doença de aborrecimento e tudo mais, e a gente se afasta desse agente, ok? Então a gente se afasta. A gente se afastando, a gente consegue fazer os passos do perdão. Isso que você estava pensando, que na verdade todo mundo pensa, não, eu tenho que aguentar e tudo mais, esse é o perdão, né, que o mundo ensinou para gente, ok? Que todas as nossas crenças, de todos nós, tá bom? Não são só as religiosas, as filosóficas, é de todo mundo, porque a gente aceitou. Né? Então, as nossas crenças levaram a isso, que para perdoar, você vai ter que ficar ali como um agente etiogênico, aquele que está te prejudicando. E não é nada disso. Então, lá no Eurico, já já você fala, lá nos suplementos a um curso em milagres, ele fala, o nome, tem uma seção que chama Perdão para Destruir, não é? Esse perdão para destruir é esse perdão que a gente aprendeu aqui, ok? Certo? Ou seja, para me perdoar a dor de dente, primeiro eu tenho que tomar um analgésico para a dor sair, e Isso, depois eu perdoo a dor. exatamente, Beleza? exatamente, perfeito isso. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, bem. Obrigada a você. Fala, Eurico. Boa tarde Oi, aqui, bom dia ali. Acho que é também boa oi. tarde. Bom dia. Aqui é bom dia ainda. Ainda é bom dia, boa tarde. Bom dia. É para saudar a todos e muito obrigado. Obrigada a você, amor. Obrigada. Vamos lá, a gente tem mais uns minutinhos aqui. Então vamos continuar com o nosso. Ahn, a gente não vai buscar quem a gente sabe que não sabe. Por exemplo, eu quero aprender matemática, eu vou buscar a Rita, entendeu? Eu não vou buscar outra pessoa, porque eu sei que ela é muito boa para ensinar isso. Então, ele está dizendo para a gente buscar, ok? O Espírito Santo, para a gente buscar o professor que sabe. Então, ó, na linha 7. Eu tenho dito que a regra do ego é busca e não aches, né? Continua buscando tudo aqui, consertar mesmo o mundo, fazer todo mundo ficar cor-de-rosa e tudo mais, e isso não vai adiantar, porque essa busca tem que ser para dentro. Você vai buscar, você vai colocar como meta a sua paz. Aí sim você volta para dentro, você olha para as coisas que estão aqui, você vê que elas têm o propósito do ego, que é manter a crença na separação, e aí você começa o seu processo de perdão, que é, na verdade, mudar o propósito das coisas para o propósito do Espírito Santo, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente está acabando o tempo aqui. Aqui eu acho que dá para todo mundo entender o que ele está dizendo, né, no parágrafo 7, tá bom? Que assim, a gente aqui vai dando murro em ponta de faca, porque tudo que a gente está querendo fazer é consertar a tela e não o projetor, né? O projetor somos aqui, somos nós, ok? Que está vendo uma tela toda cheia de é, como fala? De dualidade, tá? Mas aqui tem uma sentença aqui no 7, na última sentença dele, que é muito interessante a gente comentar, ó. Mas talvez você não reconheça agora que existe algo que você quer aprender e que você pode aprender, porque essa é a tua escolha. Mesmo que a gente esteja dando murro em ponta de faca ainda, moçada, o fato de nós escolhermos um curso em milagres para ser o nosso caminho para lembrar de Deus, né? Para encontrar Deus, ou palavra que a gente quiser usar, a gente já pode lembrar que a gente quer, sim, a gente quer isso, a gente quer encontrar Deus, porque essa é a nossa escolha. E o Jesus vai falando isso no curso de forma que vai ficando mais
claro para a gente essa coisa. Nós queremos sim atingir a meta do aprendizado, que é voltar para Deus, ok? Ou lembrar que nós nunca saímos, nunca nos separamos de Deus. Então, essas coisas, o que ele está dizendo nessa sessão? A gente vai ter que parar agora, tá? Nosso tempinho acabou. Mas, ó, o que ele está dizendo nessa sessão? O seu currículo, o seu aprendizado, né, foi baseado num currículo que é totalmente biruta, né, totalmente separado. Então, tem um currículo que é são e está em você, porque o Espírito Santo está em você, né? E é isso que ele quer mostrar para a gente. A gente quer o currículo são, que é o currículo do Espírito Santo, tá bom? Então, meninos, vamos fazer uma coisa? Vocês anotem ali, faltaram 2 parágrafos para gente dar uma olhada. Se tiver alguma coisa esquisita, né? Eu também vou fazer isso, tá bom? E se eu achar que tem alguma coisa importante, no nosso próximo encontro a gente volta nesse e a gente continua conversando, certinho? Gente, super obrigada, tá bom? A gente se encontra daqui a 15 dias, tá? Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Um beijo no coração de cada um, ok? Até mais. Tchau, tchau, bem. Tchau.